Boa noite, eu sou Augusto Maia, estou aqui com meu colega de grupo Rafael Vieira. Nós estaremos apresentando o nosso trabalho de tópicos especiais, no qual nós estamos trabalhando com uma situação, um problema de encontrar o design ótimo de uma lata. Contextualizando um pouquinho o problema que a gente tem, nós precisamos projetar uma lata que deve seguir algumas condições, e essas condições são estabelecidas com base em uma situação real que você encontraria quando estivesse projetando ou uma lata ou qualquer outro tipo de compartimento, né? Primeiro a gente precisa ter um produto que seja transportável, que seja utilizável pelo cliente final portanto a gente tem algumas condições que devem ser seguidas com relação às dimensões da lata, mas ao mesmo tempo, ainda que a gente precise ter dimensões específicas com relação à altura e diâmetro, a gente precisa estar comportando uma quantidade mínima de produto. No caso do nosso projeto, então, a gente está trabalhando com uma lata que deve ter um diâmetro maior do que 3,5 cm, mas menor do que 8 cm. A nossa lata precisa ter uma altura maior do que 8 cm, mas ainda assim menor do que 15 cm. E por fim, a lata deve ter um volume mínimo de 400 centímetros cúbicos, ou seja, ela precisa ser capaz de estar comportando pelo menos 400 centímetros do produto que ela está sendo projetada para carregar. Essas restrições também são muito importantes, porque quando você projeta uma lata ou quando você projeta algum outro tipo de recipiente, você quer ter essa capacidade de estar carregando a quantidade que você gostaria de estar carregando dentro do seu recipiente, mas você também não pode ter desperdícios. Então você não pode, por exemplo, fazer o design de uma lata que consiga comportar o que você precisa, que ela tenha dimensões ok, mas que você, por exemplo, por conta do formato escolhido, vai estar desperdiçando material, porque você tem uma superfície, uma área total muito grande que poderia ser menor. Então é importante não só você buscar otimizar o projeto de latas e outros compartimentos por conta de novo, do transporte, da utilização, mas também por questões econômicas. Passando para isso, então, a gente teve a seguinte abordagem para estar resolvendo esse problema. Nós utilizamos a ferramenta do Solver, que é uma ferramenta disponibilizada pelo Excel, que é voltada justamente para estar trabalhando com problemas de otimização, onde você tem um número N de restrições a serem atendidas. Antes disso, a gente precisa explicar rapidamente como que você habilita o Solver no Excel, porque apesar de ele ser uma ferramenta nativa do Excel, ele não vem disponível por padrão no software, ele precisa ser ativado. Isso não é difícil de se fazer. A gente primeiro precisa selecionar a opção arquivo dentro do programa e então procurar a aba de opções, que no nosso caso está oculta atrás do botão de mais, né? Você então clica em mais, vai em opções e a partir daí a gente tem a aba de suplementos dentro das opções do Excel, onde você consegue habilitar não só o Solver, mas até outras ferramentas adicionais que podem estar te ajudando com algumas outras atividades. No nosso caso, o que interessa a gente é o Solver, então você você escolhe estar gerenciando os suplementos do Excel e clica em ir. Então e a partir daí o Excel vai estar abrindo uma nova aba onde você pode selecionar para estar ativando o Solver. Então, depois que tiver selecionado, você pode confirmar e o meu colega Rafael vai estar mostrando como que é dado sequência a partir daí. Bom, agora falando um pouco mais sobre a solução, nós definimos essas variáveis, D para diâmetro, H para altura e o S para o volume. A fórmula matemática que rege o volume da lata é essa de π vezes D vezes H mais 2π mais 2 vezes π sobre 4 vezes D ao quadrado. Só de cara já dá para perceber que essa é uma função que não é linear. Então, na resolução a gente vai ter que se atentar a isso. Mas enfim, aí logo após ativar o Solver, nós vamos ir em dados, selecionar aqui em análise o Solver, e aqui na aba do Solver vai ter a opção definir objetivo. Nesse definir objetivo, você vai ter que selecionar sua célula que está com a fórmula matemática. No caso, foi essa aqui.
Logo após, ele vai perguntar se você quer a solução máxima ou mínima ou um valor exato para essa fórmula que você setou para ele. Aí, logo após, ele vai pedir as células que você vai conseguir alterar, as variáveis. No caso, ele vai pedir uma célula para ele chamar de D e de H. No caso, a gente definiu essas duas aqui. Logo após, ele vai pedir para a gente colocar cada uma das restrições. Ou seja, a gente vem aqui, aí escolhe a célula que vai ter a restrição, e aí depois a gente define se vai ser maior ou menor. No caso aqui, ela vai ter que ser maior ou igual a 3,5, e aqui na restrição a gente vem no 3,5. E aí a gente aperta o OK. Eu não vou adicioná-la porque ela já está aqui, todas estão. A primeira delas é essa que eu comentei, desse valor tem que ser maior ou igual a 3,5, e a segunda é essa de o valor tem que ser menor ou igual a 8. A terceira variável que a gente aplicou foi que esse valor agora do 12 tem que ser maior ou igual a 8. A quarta variável foi... Não, a quarta restrição, desculpe, foi essa de o valor ter que ser menor ou igual a 15. E a quinta restrição, que é a não linear nesse caso, é que o valor tem que ser maior ou igual a 400. No nosso caso, ele vai achar uma solução que seja 400, porque nós queremos o mínimo, né? Aí, depois, o próximo passo importante é definir o método de solução. Aí ele tem uma solução, uma opção que rege problemas que são lineares, que é SLP Simplex. Aí, no nosso caso, a gente usa o GRG não linear, porque no nosso caso tem alguma restrição que não era linear. Quando aplicamos aqui apertamos no resolver, ele nos dá esses valores aqui, que foram o que nós encontramos. E tanto é que está aqui. O resultado obtido foi de o diâmetro igual a 7,5958, e o valor de H, que é a altura obtido, foi 12,9642, para o valor mínimo de 400 centímetros cúbicos de volume pelo método GRG não linear. E com isso nós encerramos nossa apresentação. Muito obrigado. E mais algum comentário, Augusto? Não.